Olá, aqui é o professor Fábio. Se você treina com potência, seja na sua bicicleta, em casa ou na sua aula de spinning e quer saber os melhores parâmetros para saber se você está melhorando em comparação com você mesmo ou com os outros, fica aí que esse vídeo é sobre isso. Legal, eu vou trazer como exemplo para vocês o que acontece em relação a uma aula de spinning em uma bike que tem um medidor de potência. Porque as pessoas falam, se eu aumentar o meu FTP, o FTP, ó, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala o que é FTP. O que o FTP vai influenciar? Na verdade, o FTP é um índice, ele descobre o que é o seu 100% de força e o professor ou o seu treinador, se estiver pedalando em casa, ele vai distribuir o seu treino em dado momento 50%, 60%, e no caso da a força é, máxima, aí, a potência neuromuscular utilizando o FTP é acima de 150% dele, inclusive nesse caso nem tem parâmetro de frequência cardíaca. Legal. Aí, como você se compara? Em uma aula de bike, especificamente, quem faz mais quilometragem, por exemplo, na verdade é a relação de mais força que você faz, força é carga e giro, não importa o FTP, e o seu peso, ok? Se você estiver com o FTP correto, provavelmente, comparando você com você mesmo, mais tempo numa zona mais alta vermelha, provavelmente fará uma quilometragem maior. Mas em comparação às outras pessoas, não tem jeito. Então, se você mexer no seu FTP da bicicleta para querer fazer mais quilometragem, não vai adiantar. O que acontece principalmente no Zwift, né, que é aquele aplicativo para bicicletas em rolo, é o pessoal enganar colocando menos peso corporal. Então, eu, Fábio, tenho 95 quilos, eu coloco 90 naquele momento. Esses 5 quilos vão gerar, ele vai gerar mais quilometragem final. Vamos lá para a tela do celular, porque aí eu vou mostrar especificamente, a partir do aplicativo da ICG Training, como funciona, quais medidas e o que você deve observar, ok? Estou pegando um treino mais antigo, para quem sabe, nos últimos tempos eu tive uma lesão, então peguei um treino antigo, vocês estão observando a tela do meu celular, é uma aula de 40 minutos, na parte de cima desse gráfico aqui, vocês estão vendo o tempo em cada zona de treinamento, e essa zona de treinamento corresponde às zonas de FTP, né? Então aquela zona vermelha pegando fogo acima de 150% do seu FTP, a zona que seria um anel de fogo que está aqui on fire, entre 125 e 150, a zona vermelha entre 105 e 125, a zona amarela é a zona de FTP, que é entre 105 e 90, e assim sucessivamente, mais baixo a zona verde, a zona azul, né? Então aqui ele está identificando quanto tempo eu fiquei em cada zona de treinamento. No caso, esse treino, a ideia era que os alunos permanecessem, em média, 75 a 80% em zona amarela. Então, em média, a gente faz a soma de quantos estão acima, quanto está abaixo. Se observar na vermelha, 14,8%, na zona verde, né, 14,3%. Se for fazendo esse equilíbrio, você vai perceber quanto em porcentagem, por exemplo, estaria nessa zona intermediária. Mas vamos para os meus dados de desempenho. Ó, esse é um dado bem interessante para comparar entre as pessoas, que é o effort point, quer dizer, o meu índice de força que me compara com os outros alunos. Por quê? Se eu coloquei que eu tenho 100 de FTP e a partir desse 100 de FTP ele está vendo o esforço máximo em cima desse índice que eu disponibilizei para o programa. Então, se eu fiz 119 em uma aula de 40 minutos, se as pessoas se esforçaram da mesma maneira que eu me esforcei, provavelmente elas terão esse ponto de esforço, esse ponto de força similar ao meu. Então, é um ponto que dá para se comparar. Quem utiliza a ICG não tem aquele ponto acumulado das pessoas, os professores falam, eu quero chegar a 1000, quero chegar a 600 hoje, então. É o acúmulo, é a soma dos pontos de cada um dos alunos. Consumo de caloria, lembrar, homem queima mais que mulher, se é gordinho e tal. Nesse caso, a aula fiz exatamente
parei a aula em 20 quilômetros. Outra medida interessante, olha aqui embaixo. Watts quilo, ou média de watts que eu fiz na aula. 1,9. O que é esse 1,9? Meu peso corporal, 95 quilos. Então, multiplica por 2, né? 190 quilos. 1,9. Eu fiz aproximadamente 185 watts média, ou seja, 1,9 em relação ao meu peso corporal. Isso é interessante para saber o quanto eu estou conseguindo despejar de carga ali e o quanto eu estou evoluindo comigo mesmo. Será que eu estou conseguindo ou diminuir o peso ou aumentar o meu FTP ou a wattagem que eu consigo imprimir na bicicleta de maneira que eu aumento esse índice de média watts quilo? Legal. TSS é o índice de estresse também. Eu consigo comparar entre as pessoas o quanto de estresse, olhando meus dados, meu peso, meu FTP, ou seja, o quanto eu estou condicionado, eles giram um número de stress score. Quem treina com Training Peaks, que é quem faz ciclismo em rolo, também tem esse dado, inclusive o fator de intensidade também, só que eles são dados mais específicos para os planilhados, não vem ao caso agora. Vamos para outros dados. Passei para o lado aqui no aplicativo. Olha só, em média, na aula, eu fiz 177 watts, com uma média de 30 km por hora na aula. Não utilizei frequencímetro e aqui, ó, média, 1,9 watts quilo. Então essa é uma média da aula. É legal, quanto você fez por quilo? Quem é mais pesado talvez tenha mais dificuldade, mas é uma maneira de até brincar e se comparar em relação ao quilo, mas não aos quilos. Mas, por exemplo, a velocidade vai determinar o quanto eu fiz. Eu fiz em média 30 km por hora, mas isso tem a relação em quantos watts eu imprimi na bicicleta em média em relação ao meu peso corporal. Ou seja, as pessoas mais leves, né? Eu dou aula em que tem eu e um outro aluno com aproximadamente 95 quilos, eu imprimindo 200 watts na bike, ele 160, só que nós temos uma aluna com 50 quilos. Ela está imprimindo 80 watts e está tendo mais quilometragem que a gente, né? Porque em relação ao peso corporal dela, e lembra, watts é a força é carga e giro. Legal, e o desempenho, ó, o quanto que eu fiz máximo de força? Eu fiz 408 watts, que dá 4,4 watts quilo, atingindo 46 km por hora, né? Esses são os índices básicos. Vou voltar para a tela. Tomara que eu tenha deixado claro esses dados. Eu sei que tem vários detalhes, várias nuances, mas é interessante a gente pensar para ver quando eu posso me comparar com os outros ou quando eu tenho que me comparar comigo mesmo. Vai lá no canal do YouTube, tem um vídeo também que fala sobre cada cor, principalmente em relação a essa bicicleta ICG da Life, que é a que eu mais utilizo nas minhas aulas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.